Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan e se você caiu aqui de paraquedas nessa aula é porque você provavelmente usa o sistema operacional Windows. Então eu quero apresentar para vocês como fazer a preparação do ambiente Python no sistema operacional Windows. Lembrando que na aula passada eu fiz essa preparação para o sistema operacional Linux. Se você perdeu essa aula, vou deixar um card aqui em cima para que você veja essa aula, caso você utilize o sistema operacional Linux, tá certo? Então, nessa aula aqui, nós vamos fazer, então, a instalação do Python, porque no caso do sistema operacional Windows, ele não vem instalado de fábrica. E vamos fazer também aí a instalação de dois ambientes. O ambiente de utilização do Jupyter Notebook para programação em Python ali mais simples. No caso de programas mais complexos em Python, nós iremos utilizar aqui o VS Code, né, o Visual Studio Code da Microsoft. Então, sem mais delongas aqui, vamos ao computador que eu quero apresentar para vocês aí como podemos fazer a instalação desses ambientes no sistema operacional Windows. Muito bem, pessoal, já estou aqui no meu ambiente Windows e eu quero mostrar para vocês, como eu falei na aula anterior, né, que no caso do Windows, o Python ele não vem instalado de fábrica e aí eu vou mostrar para vocês aqui simplesmente teclando aqui a tecla Windows e R e vou digitar aqui CMD para me poder abrir o terminal do Windows. Aqui nessa opção do terminal do Windows eu simplesmente vou fazer como eu fiz lá no Linux, né, vou digitar Python --version e aqui se você observar ele vai me mostrar então que o Python ele não é encontrado, né, já que ele não vem instalado de fábrica aqui no caso do sistema operacional Windows. Então eu vou simplesmente sair aqui desse terminal, vou aqui abrir um navegador, você pode abrir um navegador de sua preferência aqui, nós vamos fazer a instalação inicialmente então aqui no sistema operacional Windows do Python e vamos fazer também a utilização de dois editores, no caso o Jupyter Notebook e o VS Code, né, o Visual Studio Code da Microsoft. Então eu vou iniciar aqui a instalação do Python, é bem simples, é só você entrar aqui no site python.org, aqui você vai entrar no site oficial do Python, você vai nessa aba Downloads e aqui eu tenho então o Windows, né, como sistema operacional que eu posso escolher aqui, ó, macOS, outras plataformas, e eu vou escolher a última opção, já que eu tenho aqui a última opção de download aqui, é o Python 3.12.4. Então, simplesmente eu posso clicar aqui, ele já vai começar a descer o arquivo aqui no meu computador, tá certo? Aqui você pode simplesmente abrir o diretório ou clicar aqui diretamente, ele já vai começar aqui com essa caixinha de diálogo para poder fazer a instalação do Python no Windows. Aqui eu vou marcar essas duas opções aqui, ó, principalmente essa segunda, que é adicionar o Python exe ao path, né, do sistema Windows. E agora sim eu vou clicar em Install Now. Aqui eu vou permitir, né, como superusuário, tá certo? Vou esperar um pouquinho ele descer todos os pacotes, fazer a instalação do Python aqui no meu computador, tá certo? Então, finalizada essa parte aqui, nós já temos aí instalado no sistema operacional Windows aqui o Python. Então veja que é um processo bem rápido, tá? A depender do seu computador aí e da sua internet, então pode ser um pouco mais rápido ou não. Então que setup was successful, né? Ou seja, a instalação aqui foi concluída com sucesso. Eu vou dar um fechar aqui no close e agora eu posso ir lá, né, no CMD novamente, né, o meu terminal do Windows, e agora eu posso então digitar aqui Python --version. Agora, nessa situação aqui, ó, eu já tenho então o Python instalado. Ele já consegue ver, na verdade eu digitei errado, né? É Python --version. Faltou um R ali, no caso, eu digitei errado. Então veja que agora eu tenho instalado o Python, né? Veja que a versão exatamente que eu fiz a instalação, a última versão, que é a 3.12.4. Então, dessa forma, eu já posso sair aqui do meu terminal, está instalado aqui o Python. Se você quiser, você pode digitar Python aqui também no menu iniciar. Você já vai ver que ele está
instalado aqui no sistema Windows, tá certo? Agora, o que eu preciso é fazer a instalação agora do Anaconda, né? Ou seja, eu tenho que fazer a instalação do Jupyter Notebook. Para isso, eu vou escolher, então, aqui Anaconda Download. Você simplesmente pode escolher aqui essa opção. Nós vamos clicar aqui nesse primeiro link. Você vai cair nessa janela aqui, ó. Você pode pular esse registro aqui, né? Ele pede e-mail, endereço de e-mail a concordar. Nós vamos simplesmente dar um skip registration aqui e já vai cair nessa tela aqui onde eu tenho, né, os instaladores tanto para o sistema Windows, macOS ou no caso do Linux. Aqui eu vou escolher a opção do Windows, tá certo? Então eu vou escolher essa opção aqui, ó, 64 bits. Se o seu não for 64 bits, você vai aí pesquisar pelo sistema de 32 bits, tá certo? E aí, feito isso, eu vou esperar aqui, ele já está fazendo aqui o download aqui também, a depender da sua internet, pode ser um pouco mais rápido ou mais lento, tá certo? Então, para fazer a instalação do editor Jupyter Notebook, eu preciso fazer a instalação aqui do Anaconda, tá certo? E depois nós vamos fazer também a instalação do VS Code. Na verdade, eu já vou até fazer isso aqui agora, para não demorar aqui, ó, eu vou digitar VS Code Download também, tá certo? Vou entrar aqui nesse primeiro link. Aqui eu vou ter também a opção para os 3 sistemas operacional, tá certo? Vou clicar aqui, ele já conhece aqui o meu Windows aqui, eu já vou clicar também, ele já vai descer o arquivo. Então aqui agora eu já tenho, né? O Anaconda já acho que já terminou o download, eu vou clicar aqui. E agora eu simplesmente vou, né, clicar com o botão direito, executar como administrador aqui e fazer a instalação aqui então do Anaconda. Vou permitir como superusuário aqui. Ele vai começar a fazer aqui também o processo de download aqui, de instalação, desculpa, do Anaconda. Eu vou dar um next, vou concordar aqui, tá certo? Vou deixar aqui da forma que tá, vou dar um next. Também vou deixar no diretório default que ele já marcou aqui. Vou fazer a instalação. Espero aqui o processo de descida dos pacotes para a instalação do Anaconda. E aí, terminado esse processo aqui, nós vamos já ter, então, o editor Jupyter Notebook para a instalação, tá certo? Aqui no sistema Windows. Por que eu utilizo esses 2 editores? No caso do Jupyter Notebook, para fazer a utilização principalmente de programas mais simples no Python, tá certo? Então, o Anaconda atende bem aqui a gente para a parte do Jupyter Notebook. E no caso de projetos maiores, né, que a gente for utilizar ali para programação em Python, a gente pode utilizar o editor de texto do VS Code ali da Microsoft. Esse processo aqui pode ser um pouco mais demorado, tá certo? O Anaconda é um pouco pesado, então, querido editor, vai fazer um pequeno corte aqui nessa parte. Agora que eu vou dar um next, outro next, e agora então eu posso então fazer aqui o processo de finalização aqui, clicando em Finish. Aí ele já vai mostrar para a gente que abriu automaticamente o navegador, mas eu vou fechar isso daqui e eu tenho então o Anaconda aqui já inicializando aqui o processo de abertura dele. Vou fechar isso daqui, porque eu não preciso agora dessa parte, tá certo? Então veja que eu já tenho aqui o Jupyter Notebook baixado aqui do pacote do Anaconda. Vou fechar essa opção aqui. E se eu simplesmente digitar aqui no menu iniciar Jupyter Notebook, ó, já tenho ele instalado aqui, ó, simplesmente eu posso abrir aqui só para a gente verificar. Ele vai abrir aqui o prompt de comando e automaticamente já abre aqui também para a gente o navegador, onde eu tenho aqui então automaticamente já o editor Jupyter Notebook, tá certo? Então, feito isso, eu vou fechar essas janelas aqui. Toda vez que eu fechar o prompt de comando,
obviamente que o Jupyter Notebook ele cai. Então, sempre que eu estiver programando em Python aqui no Jupyter Notebook, eu tenho que deixar aberto aqui o terminal do Windows, tá certo? Então, para finalizar aqui a parte de instalação, eu vou fazer a instalação também do VS Code, ó, botão direito e executar como administrador, permitir e fazer também a instalação aqui. Deu algum erro, dá um OK. Não, vou simplesmente clicar aqui em eu aceito o acordo, né? Em termos de licença, sugiro que vocês aí deem uma lida aí, depois com calma na licença do VS Code. Vou dar um próximo, vou deixar aqui também no diretório já default aqui. Vou marcar um próximo. Próximo. Aqui simplesmente clicar em instalar. Ele vai fazer aqui também o processo de instalação, assim como os demais programas. No caso do VS Code, acredito que não seja tão demorado como no caso do Anaconda. Tá certo? Se for demorado aqui para poupar tempo do vídeo, o editor faz um corte, não foi necessário. Eu simplesmente vou dar um concluir aqui, já vai abrir aqui automaticamente aqui para gente o VS Code. Então, eu simplesmente agora eu preciso vir aqui em extensões e fazer a instalação do Python. Vou digitar Python aqui e vou escolher essa primeira opção aqui, ó. No meu caso aqui ele já está instalado, né? Se você não tiver instalado, você vai dar um instalar aqui, tá? Então, eu já vou simplesmente deixar da forma que está aqui, tá certo? Então, dessa maneira aqui nós concluímos também a instalação do VS Studio Code. Então, dessa maneira aqui nós já temos, então, instalado o Python, o Jupyter Notebook, no caso, né? Posso aqui, por exemplo, vir em New, depois a gente faz um código nas próximas aulas, tá certo? Para a gente poder entender como que é o sistema do Jupyter Notebook e também do Visual Studio Code, tá certo? Então, dessa maneira aqui nós finalizamos aí a instalação de todos os ambientes para programação em Python. Bom, pessoal, para verificar se está tudo ok aqui, eu simplesmente vou digitar aqui por Jupyter Notebook, vai abrir aqui então o terminal e automaticamente ele vai abrir aqui o meu navegador já com o Jupyter Notebook. Aqui para me testar, né, eu vou simplesmente em New, vou escolher aqui essa opção Notebook, então ele vai abrir aqui um arquivo novo, eu posso renomear aqui em Untitled e colocar, por exemplo, aqui o nome aula 02 e dou um rename e nós vamos fazer aquele famoso Hello World na tela, né, print Hello World aqui para fazer a verificação se está rodando tudo certinho aqui no caso do Python. Então eu vou aqui clicar em Run e simplesmente instalar ele mostrando na tela para a gente, né, o Hello World. Então aqui no caso do Jupyter Notebook ele está funcionando certinho. Vou fazer a verificação também do VS Code. Então vou abrir aqui o VS Code aqui. Aqui nessa opção eu posso simplesmente dar um New File. Vou escolher essa opção aqui, Python File. E aqui eu já tenho aqui a opção de fazer, então, a programação. No caso do VS Code, ele tem ali aquela coloração, fica até mais fácil de fazer ali a utilização desse editor, tá certo? Então, eu vou dar aqui também um Hello World e vou rodar. Para mim rodar esse programa aqui, eu simplesmente posso escolher aqui essa opção aqui, ó, de Run Python File. Aqui ele vai pedir para mim poder salvar. Vou salvar aqui em documentos mesmo. Eu vou dar o nome aqui também de aula 02, como eu fiz no Jupyter Notebook. Vou dar um salvar. E aí ele vai abrir aqui embaixo o meu terminal e vai mostrar para a gente, então, na tela, o Hello World, mostrando que está funcionando tudo certinho aqui, tanto o Visual Studio Code, quanto também o Jupyter Notebook. Então é isso, pessoal.
chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python. Apresentei para vocês como fazer aí a preparação do ambiente Python no sistema operacional Windows, tá certo? Então fizemos aí a instalação do Python, já que no caso do Windows ele não vem instalado de fábrica, assim como no caso do Linux, tá certo? Fizemos aí a instalação de 2 editores que nós vamos utilizar bastante aqui no curso, que no caso, para ciência de dados e projetos mais simples, a gente pode utilizar o Jupyter Notebook, fizemos isso aí com a instalação do Anaconda, e para projetos mais complexos, né, códigos mais complexos utilizando aí o Python, nós vamos utilizar o Visual Studio Code da Microsoft, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse vídeo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python, tá certo? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!